O orgulho causou a queda, arruinou a carreira, envaideceu o ser, corrompeu o interior, distanciou, criou barreiras. A verdade não mais andava em seus lábios, tornando-se o caso de uma grande guerra, de uma ruptura, de um distanciamento. Muitos fazendo igualmente ao ser que foi lançado ao abismo, destronado do seu local de origem quando criado, e quando caiu nessa baixa extremidade, trouxe consigo a missão da divisão, da tristeza, da dor, corrompendo o próprio ser humano, não que nele houvesse um poder para tal, mas o ser fazendo uso do seu livre-arbítrio e se tornando o homem, imagem e semelhança de Deus, desfigurada pelo pecado. Muitos caminham hoje na própria ignorância, no próprio anseio desenfreado da ganância, carregando o orgulho, as vaidades e os detritos que degeneram o ser nessa terra, a inclinação do pecado, da imagem distorcida, vestindo-se com peles de cordeiro, mas interiormente são lobos devoradores que amam mais o vil metal e os prazeres carnais e as concupiscências que se avolumam dentro de si, um coração entenebrecido, carregado, embriagado pelas ânsias da morte. Caminhos escorregadios são os que trilham. E o pior de tudo, disso em que relato, é ver pessoas que se dizem ser luz, portadores da luz, mas são trevas interiormente. Carregam a discórdia sobre si, são falsificadores da própria palavra. Pessoas que entram nos templos, saudam os seus irmãos, dizem até possuir cargos, uns porteiros, outros músicos, outros ministros da palavra, mas falsificadores, carregando um evangelho deturpado, não conhecem a palavra nem a eficácia dela. Os seus lábios anunciam aquilo que o coração nunca conheceu e nunca provou. Dizem ser luz, mas são trevas. Dizem amar, mas odeiam. Tem muitos que são verdadeiros feiticeiros, crentes macumbeiros, que fazem oração pedindo justiça contra o seu próprio irmão e se alegram quando o mal bate à porta do seu próximo e dizem: é a mão de Deus. Que geração de cristãos é essa e que vemos no mundo, aonde uns matando o outro, uns pisando no outro, puxando o tapete do outro, abraçando, mas apunhalando. Vemos no meio disso tudo pessoas sendo fragilizadas, casas sendo divididas, pessoas em que estão feridas, que não têm mais em si forças para continuar, se estão desestimulando, não acreditam mais em que possa existir o amor, não acreditam mais que possa existir a verdade, não acreditam mais nas pessoas, no seu próximo, na palavra de um irmão. Porque de tanto que já foram traídos e vendidos, assim como José no Egito, assim como Daniel entregue por fazer as suas orações, tem muitos que
que estão hoje, e se cumprindo a própria palavra, os bodes no meio das ovelhas, o joio no meio do trigo, mas que no meio dessa reflexão, no meio dessas palavras em que faço esta análise em comunhão com Deus, possamos analisar e refletir que tudo isso é cumprimento das Escrituras. Nada é novidade. Começou lá atrás, no próprio ato dos irmãos que venderam José. Cristo também foi traído. Judas o entregou. E quantos Judas já nos deparamos? Quantos Judas já nos venderam? Quantos Judas já se alegrou por um momento por ver uma tristeza e uma lágrima escorrer dos nossos rostos? Quantos Judas bateram palma? Assim mesmo, quantos Saul já nos perseguiram? E quantos momentos tivemos para fazer até justiça com as nossas próprias mãos, mas lembramos a justiça do homem, ela tem o seu tempo delimitado, e paramos e pensamos e deixamos muitas coisas de lado, refletindo e analisando naquilo que cremos, na palavra que confiamos, na fé que professamos. E muitas vezes o perdoar não significa andar junto, não significa estar próximo. O perdoar não significa ter que carregar, mas o perdoar é o sinal de que estamos libertos de todo aquele mal que nos fizeram e nos afastamos para caminhar livremente, para não nos amarrar mais. E oramos para aqueles que ainda carregam o engodo do pecado, a malignidade em seu ser, e corrompidos, e achando que são luzes, mas a lâmpada está apagada, não é nem sal, nem luz, nem serve para ser jogado, para que seja pisado, mas são seres que precisam da misericórdia. Então, faço essa análise. Quantos de nós já fomos traídos, vendidos, caluniados, invejados e tantas outras coisas más? Mas não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Isso não significa que vamos estar juntos, mas significa que estamos livres e perdoamos para podermos seguir. E se ainda o mal perdura em contaminar o ser dos mesmos, oremos por eles, apresentemos na mão de Deus, para que os mesmos sejam libertos. E dos demais, o enredo da sua história, da sua vida, daquilo que vai se discorrer, daquilo que vai suceder, não compete a nós. E se algo de mal acontecer, não nos alegremos. Se algo de bom acontecer também não compete a nós. Nada, nem menção de nada, nem de proximidade, nem de esboço de algo, quer seja para o bem ou quer seja para o mal, mas simplesmente o distanciamento e o silêncio, para algumas situações, se tornam as melhores respostas. Que possamos ter o entendimento e a sabedoria, que se falta em alguém, que não falte em nós. Se faltou luz, faltou sobriedade, aonde num ser sobrou arrogância, mas que nós não falte a luz, que não falte a sobriedade, que não falte a sabedoria, que não falte o amor, para que possamos continuar amando a Cristo e aqueles que estão ao nosso lado. É verdade, como diz a palavra, amar o que nos ama é fácil, e amar aquele que nos odeia ou aquele que nos persegue. Desejamos que tudo vá bem, sim. Não quero ver a queda, não quero ver a ruína, não quero ver nada. De muitos que já me encontrei no meio da minha jornada, no meio do meu caminho. E creio que na vida de vocês também. Quantos já se depararam com dissabores da vida, com amargo. Quantos já foram traídos, apunhalados, mal falados. Mas nem por isso vamos carregar
o ódio, o desejo de vingança ardente dentro de nós, simplesmente o distanciamento. Tem momentos que o distanciamento e o silêncio tem que se valer na nossa vida, assim como há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. É o tempo de calar também, é o tempo de silenciar. Mas não vamos carregar com isso o peso, a dor. E cada um é responsável pelos seus atos. Colherá aquilo que plantou. E pedimos a Deus que a todos dê sobriedade. Ilumine essas mentes cauterizadas, esses ouvidos que estão tampados com comichão. Vemos tantos cristãos hoje em dia, anos, professando uma fé, mas não genuinamente andando de acordo aquilo que professa. Isso é triste, é lastimável. Vemos pessoas que estão 20, 30 anos dizendo ser, mas quando você olha a árvore, pelo fruto se conhece. Não tem fruto, não tem nada que genuinamente o apresente como tal que diz ser que é. Porque falar até papagaio fala, mas dizer e ser, há uma diferença entre eu dizer que sou e ser realmente. Então há uma diferença. Então tem muitos que são somente fraudadores de um testemunho que diz ter e não tem. De uma intimidade com Deus que diz ter e não tem. De uma verdade proferida, mas por detrás uma verdadeira e uma grande mentira, carregando máscaras da hipocrisia, levando muitos até o próprio engano. E ajuntando sobre si um peso de condenação enorme. Mas que Deus alcance a todos aqueles que são falsos cristãos. Que Deus tenha misericórdia de todos. De todos aqueles que são os amãs, que são perseguidores, tanto dentro como fora. Quantos que são lobos, quantos que vão se apresentar naquele dia, Senhor, Senhor. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei. O que será dito? Apartai-vos que eu não vos conheço. Então não seja somente um chamado, seja um escolhido. Se em ti há algo que evidencie que os teus caminhos não estão corretos, que há no teu lábio algo fraudulento, que com dolo você cometeu, praticou e comete aquilo que não louva a Deus e que não o testifique, que não testifica em nada com as verdades da palavra de Deus, dá tempo, renuncie tudo isso e conheça realmente Jesus, coisa que ainda você não conheceu. Que possamos todos nós ter essa reflexão dura, fazer essa análise. Como estão os meus passos? Como está a minha consciência? Como estão as minhas obras? O que eu tenho feito? De que forma eu tenho agido? Para que possamos realmente se achegar à mesa sem ter nada que nos condene. Precisamos, dia após dia, que a misericórdia nos alcance. Pois o homem, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, com o seu próprio conhecimento, não conseguirá nada. Se não for pela misericórdia, se não for a graça de Deus nos alcançar nessa terra. É isso, meus irmãos. Deus que abençoe a todos. Forte abraço, até o próximo vídeo.